A primeira coisa que você precisa fazer é seguir uma orientação básica, mas que acredite em mim, 90% das pessoas não a segue. Você precisa saber. A verdade vos libertará. A maior parte das pessoas simplesmente não sabe ou não tem a mínima noção de quanto gasta por mês, qual o custo do seu padrão de vida. Se perguntar a um grupo de pessoas quanto cada uma delas gasta por mês, algumas vão pensar por alguns segundos e responderão: eu gasto X com aluguel, Y com carro, Z com supermercado, e é basicamente isso. Da minha experiência, posso afirmar que as pessoas gastam de 30 a 300% acima do que acham que gastam. Como é possível uma pessoa gastar mês após mês muito acima do que ganha e muitas vezes nem perceber? É bem mais fácil do que você imagina. Esse rombo nas nossas finanças acontece pela facilidade de receber crédito, o famoso pré-datado. Quando você dá um cheque pré-datado, está dizendo o quê? Eu não tenho dinheiro neste mês, mas tenho fé que no mês que vem eu vou ter. Quando você utiliza cartão de crédito e parcela, a mensagem que está enviando é a mesma. Sem perceber, você aumentou a despesa mensal sem aumentar a entrada. E um mercado normal, com juros normais, isso não seria saudável, porém aceitável. No mercado brasileiro, em que os juros para a utilização do cheque especial ou do cartão de crédito passam de 10 a 15% ao mês, esse erro é inaceitável. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um registro exato de ganhos e principalmente de gastos. A maneira correta é ter um registro diário e instantâneo de qualquer dinheiro que sai do seu bolso o dia todo. Para fazer isso, pode utilizar um aplicativo no celular, mas a maneira mais fácil é andar o dia todo com papel e caneta e anotar eu vou repetir, qualquer centavo que saia do seu bolso, até aqueles R$ 2 que você gastou para comprar água na rua. Não importa a quantia nem a hora, ela precisa ser registrada nesse papel ao longo do dia. À noite você passa para um caderno de livro caixa ou planilha no computador. A escolha é sua. Mas bem, você quer que eu seja mesquinho, fazendo conta de cada centavo que sai do meu bolso? Mesquinho não. O que eu realmente desejo é que você passe a ter o controle total de cada centavo que sai do seu bolso. Quero que uma coisa fique bem clara. R$ 10 a mais por dia que você gasta sem ter e sem controlar podem representar R$ 300 por mês. Em um ano, essa quantia chegará ao valor de R$ 3.600. Se utilizou o limite de cheque especial, essa quantia, com juros cobrados de mais de 300% ao ano, pode chegar a R$ 10.000. Continua achando que R$ 10 por dia não fazem diferença no seu orçamento? As pessoas que têm controle um dia construirão a própria liberdade financeira, enquanto os gastadores viverão a vida toda como escravos do dinheiro. Depois de juntar os gastos diários e semanais, você terá a noção exata do seu custo de vida. Então vamos colocar a mão na massa. Quero que você pare a leitura do livro agora e sente-se com o seu cônjuge, caso tenha um. Escreva todas, repetindo, todas as despesas mensais, sejam elas fixas, ocasionais, dívidas, sejam despesas do seu negócio, enfim, tudo. Escreva tudo sem auto-engano. Não omita coisas que terminam no mês que vem e não vão se repetir, entre outras. Mesmo que você não faça o processo completo, pois para saber os gastos mensais exatos, são necessários 30 dias anotando todas as despesas como mencionei antes. Será possível ter uma boa noção de como está a sua situação financeira. Tenho certeza de que você está ansioso para ler as outras partes do livro, sobre como sair das dívidas e construir a liberdade financeira.
Mas eu quero que você pare e me escute. Não estou aqui apenas para te ensinar. Estou aqui para ajudar a mudar a sua vida. Então faça. Comece a anotar seu custo de vida. Sem essa informação, não podemos progredir. Vocês acreditam que há pessoas que passam a vida toda sem fazer esse registro sequer uma vez? Como você quer receber orientações sobre o caminho a percorrer para chegar à Terra Prometida, se não tem noção de onde se encontra neste momento? Então, pegue papel e caneta e escreva. Para ajudar, aqui estão alguns dos gastos e ganhos comuns no orçamento familiar. Gastos: aluguel, condomínio, financiamento da casa, prestação do carro, supermercado, feira, escola, gasolina, transporte, plano de saúde, roupas, telefone, TV a cabo, luz, gás, água, IPVA, IPTU, matrícula escolar, produtos, treinamentos e sistema. Vamos agora para o lado do ganhos. Ganhos: salário, prolabore, pensão, direitos autorais, royalties, ganhos dos ativos, lucros das vendas. Chegou o momento da verdade. Com todos os dados na mão, podemos tirar conclusões e escolher o caminho correto. Primeira opção: seus ganhos são maiores que seus gastos. Momento de comemoração. O que você acha que precisamos fazer nessa situação? Todo mundo normalmente responde que precisamos poupar, e realmente faz parte da resposta correta. Mas antes, precisamos fazer outras coisas. A primeira coisa é cortar gastos. Como assim cortar gastos? Você não acabou de falar que ganhamos mais que gastamos? De fato. Porém, gastos são iguais às gordurinhas no nosso corpo. Sempre tem de onde tirar. E se não prestarmos atenção, eles aumentam. Vou contar uma história interessante que não está diretamente ligada ao dinheiro, mas vai ilustrar meu argumento. Durante muito tempo tive um plano de dados de 1G no celular. Sempre achava que não era o suficiente, mas conseguia administrá-lo até o fim do mês. Um dia surgiu uma promoção na minha operadora. Pelo mesmo preço poderia ter 6G de dados. Obviamente mudei e fiquei contente, porque agora não ia ficar mais apertado e sobraria todo mês. Por incrível que pareça, no primeiro mês do plano já havia utilizado 2,2G. No segundo mês, 3,8 GB. No terceiro, consegui ultrapassar os 6 GB. Como isso aconteceu? Se durante muito tempo conseguia sobreviver com apenas 1 GB e agora nem 6 GB são o suficiente? Simples. Agora que eu tinha muito mais recursos à minha disposição, eu me permiti gastar muito mais que antes. Comecei a fazer downloads de vídeos na rua, acessando sites o tempo todo, sem estar com Wi-Fi, ou seja, gastos que não me permitia antes. Com o nosso dinheiro acontece a mesma coisa. Caso sobre algum dinheiro no fim do mês, temos a tendência de aumentar os gastos sem nem perceber. Lembre-se da mentalidade de classe média? A classe média, sem perceber, aumenta os gastos à medida que aumenta seus ganhos. Por isso, nunca sobra nada. Agora você não vai mais cair nessa armadilha porque tem outra mentalidade, a dos ricos, correto? Por isso é sempre importante controlar e cortar gastos. A segunda coisa que faremos é investir o dinheiro. Quando e onde vamos é assunto para adiante. Por ora, quero parabenizá-lo por 2 motivos. O primeiro é que você faz parte da pequena parcela da população que gasta menos do que ganha. E o segundo motivo é que o passo mais importante para ter liberdade financeira você já deu. Então, neste momento, concentre-se em cortar gastos e aumentar investimentos.
A vida, porém, não é tão simples assim e muitas pessoas vão fazer a comparação entre o que ganham e o que gastam. Descobrirão, caso não saibam, que gastam mais do que ganham. O que fazer? Suponhamos que você ganhe R$ 3.000 e descubra que gasta 4. Essa situação pode acontecer por vários motivos. Alguns exemplos. A pessoa não tem a mesma carteira de clientes que tinha antes. Talvez alguém do casal tenha perdido o emprego. Decisões de adquirir passivos sem pensar. E muitos outros motivos que podem levar a pessoa a essa situação. Eu sempre faço esta pergunta nas minhas palestras. E agora, o que fazer? A primeira resposta que recebo a essa pergunta costuma ser aumentar os ganhos, trabalhar mais duro e aumentar as receitas. Vocês acham que isso é uma boa solução? Nesse caso, não é preciso cortar ou abrir mão de nada no orçamento. Para a tristeza de muitos, essa não é a solução do problema por 2 motivos. Como costuma ser a qualidade de vida de alguém que não consegue pagar as contas da casa? Que tem dívidas? Qual é a sensação de dormir à noite pensando o tempo todo em dívidas, sabendo que não tem dinheiro suficiente para honrar todos os compromissos? Saber que dia após dia o buraco na sua conta bancária está mais fundo. Se alguém já passou por isso, sabe que a sensação não é boa. Como nós acordamos no dia seguinte? Cheios de energia para um novo dia? A resposta é bem óbvia: não. Você acha que uma pessoa preocupada com as contas da casa, sem dormir direito, tem energia suficiente para enfrentar o novo dia, produzir e ganhar mais? Vamos um pouco além e sejamos sinceros. Quem gosta de comprar algo de pessoas desesperadas, que tentam empurrar o produto de qualquer jeito? Ninguém. Qual a chance de um empregado conseguir aumento instantâneo no salário só porque alegou para o patrão que está precisando? Ou seja, pessoal, nenhuma. Essa possibilidade é totalmente remota, né? Então a resposta trabalhar mais para ganhar mais dinheiro não é a resposta correta. A segunda resposta que todo mundo dá é cortar gastos. Quais gastos? Todo mundo responde: os supérfluos. Tudo bem, mas e se cortar tudo que é supérfluo, só ficar com as despesas básicas e continuar gastando mais do que entra? O que podemos cortar agora? Nesse momento reina o silêncio. Este talvez seja um dos momentos mais críticos no livro. Aqui está toda a minha filosofia a respeito de como construir a sua liberdade financeira. A resposta para essa pergunta não pode ser baseada apenas em cortar algumas despesas. Ela é muito mais profunda que isso. Essa resposta pode fazer toda a diferença na sua vida, porque nela está o seu futuro. Se escolher corretamente, terá um futuro promissor. Caso contrário, continuará no mesmo caminho. Só existe uma solução: mudança de padrão de vida. Se você gasta mais do que ganha todos os meses, então vive um padrão de vida que não é seu. Talvez no passado você tinha direito de viver nesse padrão, mas hoje em dia não mais. Acontece que a última coisa que um ser humano está disposto a admitir é que todas as decisões que tomou a respeito do dinheiro nos últimos anos foram equivocadas. Por isso, muitas vezes percebemos pessoas que continuam com um padrão de vida que não podem ter, sem nenhuma condição de se manter, vivendo de aparência, só para não precisar admitir para a sociedade e para elas mesmas que estavam erradas. Perceberam aí, pessoal, que gravidade essa situação? Você ficaria surpreendido com a quantidade de pessoas que vivem em condomínios fechados, em prédios de luxo, mas que não têm condições de manter o padrão de vida em que vivem. É só aparência. Ao longo dos anos, fiz inúmeras consultorias financeiras com pessoas de diferentes níveis econômicos. Muitos estavam vivendo fora do padrão de vida adequado à sua realidade. Percebi que essas pessoas, por falta de controle, não perceberam a situação e utilizaram crédito para manter o padrão. Somente depois de anotar realmente tudo o que gastavam durante o mês,
percebiam o quanto a situação estava grave. Nós temos duas opções, querido leitor. A primeira é fazer as mudanças necessárias e doloridas. Quando falo em mudanças de padrão de vida, isso quer dizer, às vezes, precisar mudar tudo. Talvez seja preciso mudar de um aluguel caro para um aluguel mais barato. Se você já paga um aluguel barato, talvez a solução seja voltar para a casa dos pais por um tempo. Ou escolher uma escola para as crianças com mensalidade menor. Se isso não for suficiente, talvez a solução seja colocá-las em uma escola pública. Se tem um carro, talvez esteja na hora de vendê-lo e andar de ônibus. Outras mudanças também podem ser feitas, mas custe o que custar, elas precisam ser feitas. Bom, pessoal, por enquanto continuamos no capítulo 4 ainda. Vou encerrar por aqui, como prometido, para não ficar muito longo, tá? E, como de costume, vou deixar aquela frasezinha para a gente continuar no próximo vídeo, tá certo? Então, eis a frase aí. A redução no padrão de vida acontecerá até o momento em que seus gastos básicos se tornem menores que seus ganhos. Reflitam a respeito. Obrigado pela atenção. Compartilhem, se inscrevam no canal. Interajam ao máximo aí, tá? Nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!